Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SedaCast. E hoje eu tenho a honra de estar com a presença de duas pessoas queridas. O Rafa e a Indy, a galera do Se Vai Embora! Pá, 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 pá. Foi bom. Foi muito bom. Não tem como. Contratado. Isso é bom, tô precisando de mais empregos aqui na Irlanda. Bom, galera, se você não segue eles ou não conhece, tá perdendo um grande conteúdo, viu? Tá mesmo. Tem que seguir lá, @se vai embora no Instagram, no YouTube. Exatamente. Tem outras plataformas que vocês estão? Atualmente, Instagram, YouTube, mas uma hora a gente chega no TikTok, porque o TikTok eu vou chegar lá. Vai chegar no TikTok. Gente, pra quem não conhece vocês ainda, se apresente. Comece contando um pouquinho da história de vocês. Eu já conheço, porque eu tava falando pra ele antes de começar. Eu maratonei eles. Desde a época que a Indy trabalhava no Starbucks, o Rafa trabalhava como segurança, né? Conta um pouquinho aí do start de vocês pra vir pra Irlanda. E agora depois nessa nova virada de chave aí. Bom, em 2019 a gente chegou na Irlanda, mais de 2019, com o objetivo de aprender inglês para continuar na carreira ali do jornalismo, né? Que a gente é formado em jornalismo e inclusive nos conhecemos na faculdade. Uou. Então a gente tem uns 6 anos aí juntos, 3 anos foi planejando intercâmbio e 3 anos morando na Europa. Então assim, perrengue atrás de perrengue. Não, mas especialista. E aí o objetivo foi esse, vir aprender inglês e voltar pro Brasil. Só que no meio do caminho as coisas foram acontecendo e a gente resolveu empreender também e começar um novo lifestyle, que é como nômade digital. Que basicamente hoje a gente não tem uma casa fixa, a gente vai passando períodos ali de 2 a 3 meses em vários países. Isso é bem recente, vai fazer um ano ainda, então a gente está aprendendo muita coisa. A gente ainda não sabe, assim, a gente fala muito que está como nômade porque não sabe até onde isso vai durar. Sim. Porque uma hora a gente precisa do nosso cantinho. Mas por enquanto a gente está bem satisfeito. E é isso, né, amor? A gente começou... assim, quando você fala que a gente é referência, que você acompanhava bastante, então pra gente é muito gratificante, porque é sinal de que o nosso trabalho que a gente fez aqui quando a gente estava na Irlanda teve resultado, né? Sim. Então a gente vai sair na rua, ver o reconhecimento da galera. O pessoal diz, vocês ajudaram muito a gente. Eu vim pra cá por sua causa. Tipo, eu tremo até na base quando o cara fala isso. E essa semana eu encontrei um cara, ele falou, eu sou segurança por sua causa. Eu falei, Ô, louco, que responsabilidade. Mas assim, deu muito trabalho, porque a gente deu uma resumida assim na parte do canal, mas a gente trabalhava muito quando a gente estava aqui e ao mesmo tempo a gente postava conteúdo toda semana, de tudo que acontecia no nosso intercâmbio. Se a gente ia tirar um PPS, a gente contava. Se a gente tirava o ERP, a gente contava. Toda Se eu quinta e conseguia domingo. trabalho, a gente falava como a gente conseguiu o trabalho. Eu lembro da história quando você contou quando roubaram sua moto, não foi? Nossa, foi pesado. Esse dia eu tava assim, eu falei, nossa, roubaram a moto dele, assim, Não, assim, senti, você nem te conhecia ainda, eu falei, nossa, eu senti a perca. Quando você fala e quando eu lembro, parece que foi só tranquilo. Sim. Mas eu trabalhei um mês de kitchen porter numa cozinha em que eu precisava limpar a parte de cima e a parte de baixo, limpar o chão, tirar a gordura, limpar a panela, sendo que eu não estava acostumado. Trabalhei um mês, fiz o dinheiro de um mês e falei, não, vou investir numa moto para eu trabalhar de delivery. Claro, Dublin Bus. Pois é. Comprei enfim. a moto num dia, no outro dia a moto foi roubada. Na frente da minha casa, porque eu não sabia que era perigoso. Eu morava nem em vi a Ballymun. moto. Ballymun. Nem viu. E eu achava que Ballymun era super... Eu não sabia. Aí quando eu fui na Garda, falar na Garda, e o cara falou, claro que você foi roubado. Você deixou a moto aqui na frente em Ballymun? Aí eu falei, sim. Meu Deus, assim, quando a gente chega, a gente não tem um pouco de referência. Não sabe, Né? Em 2018, acho que ainda não tinha também tanta... 2019 que a gente 2019, chegou. perdão. Isso. 2019 não tinha tanta referência, né? Igual tem hoje. Sim. Hoje existe bastante influencers, tanto no Instagram, no YouTube, vocês que têm enorme seguidores, né? Quando a gente chega, a gente fica pesquisando nos lugares. E isso foi assim, um baque. Quando eu olhei, eu falei, mano, esse lugar eu não vou. Eu já tinha pegado, já. Não, mas assim, tem lugares que realmente não tem problema você morar. Sim. Por mais que digam que seja perigoso, não é tão perigoso quanto no Brasil. Então a gente vem de uma realidade no Brasil em que nossa cidade ela é violenta. De onde vocês são no Brasil? Já foi assaltado 9 vezes. Feira de Eu sou Santana, Feira de na Santana, Bahia. Bahia. É a segunda maior cidade da Bahia. Olha, Pertinho de Salvador. Eu vou confessar aqui, eu tô com uma vontade de ir pra 3 lugares no Brasil. Aham. Manaus, Aham. hein? Minha amiga Carolzinha. Rio de Janeiro Sim. e Bahia. Eu tô Bahia. fazendo muitos amigos da Bahia, gente. Eu falo, Ai, eu tem que ir na preciso Bahia. ir. Eu nunca lindo. fui na Bahia. Bahia é muito A massa. Bahia é incrível. Muita paisagem, muita praia, Eu vou ir. natureza. Tem todos os tipos de passeio na Bahia que você pode fazer. E as não. pessoas também. Nossa, incrível. Feira de Santana. Feira de Santana. E aí, a produção de conteúdo pra gente foi fluindo muito bem, porque a gente já era formado em jornalismo, então a gente sabia, né? Sim. O caminho das pedras a gente já sabia. Sim.
E aí foi surgindo muito naturalmente, o objetivo era ajudar a galera com essa informação ali mais enxuta e documentar também o que a gente estava passando. E também ter um portfólio, porque a gente pensava muito em voltar. Então a gente pensava assim, pô, eu sou jornalista, vou mostrar o que quando voltar pro Brasil? Aí a gente ia, tanto é que a gente foi pra Londres, foi a primeira viagem que a gente fez, porque a Irlanda foi o primeiro país, né? Ninguém da nossa família saiu, assim, pra poder fazer viagem internacional, então foi o primeiro país. E aí depois de um tempinho aqui, a gente foi fazer uma viagem a turismo pra Londres. E lá tava tendo uma manifestação do Brexit. Meu Deus. A gente falou, nossa, que oportunidade. Exato. Aí eu com meu inglês de centavos, de 4 meses na Irlanda. Fui entrevistar o povo na rua. Bem séria, bem Glória Maria, né? O que você tá pensando aí do Brexit e tal? Pipopopô. Fui lá, meu filho. Tá documentado isso. Tá, olha só. Inclusive, nesse dia, a gente ficou tão envolvido nisso que a gente perdeu o voo pra cá. Enfim, essa viagem ela rendeu. Perrengue assim, de viagem é os melhores, porque a gente aprende no perrengue. A gente foi muito cabaço, porque foi a primeira viagem e a gente não calculou. Assim, na verdade, a gente calculou, só que teve um engarrafamento, a gente não conseguiu chegar no aeroporto a tempo. É longe, né? A gente já saiu, assim, a gente saiu no horário até ok, mas aí teve o engarrafamento e era num sábado. O trem que a gente tinha pego pra chegar no centro de Londres, porque Londres é gigante, ele não funcionava no sábado. A gente teve que pegar um ônibus. E aí, nessa de pegar o ônibus, o motorista tava parando pra fumar no meio do caminho. Pra fumar? Não acredito. Então a gente tava. O avião tava pra sair e a gente olhando no A gente viu o avião saindo assim, ó, e a gente chegando no aeroporto. Aí a gente chegou na hora lá, perguntou a mulher, quanto é pra uma passagem agora? 250 pounds, tipo, pra cada um. Não tinha nem sentido. Não tinha como. Aí a gente foi, era no aeroporto. Gente, eu tô rindo com essa história, mas no dia foi desesperador. Imagina. Era no aeroporto que eu falo que ele é lá no... Ah, aquele afastado, né? O grandão. Muito afastado. Ele é muito quando eu fui pra Londres, eu fui nele. Southend. Alguma coisa assim. Ele era muito afastado. E eu nunca vi o aeroporto fechar. Ele fechou meia-noite. E a gente não tinha como voltar pro centro, porque não tinha mais trem. E a gente olhou ao redor. Tinha um hotel que não tinha mais vaga. A gente passou a noite na rua. E nesse dia, geou. Não acredito. Geou nesse dia. E tava muito... Cara, essa história... Eu tô na cara de Carol lá atrás, olhando pra gente. Essa história é muito... Não, é sério. Aí, tipo, a gente encostava em mim, a gente ficava no calor humano. Eu não sei como ela conseguiu dormir. Não, eu cochilei. E nisso tinha algumas pessoas também que tinham perdido alguns voos. Aí chegou um cara e começou a conversar. O cara conversando e falando assim, eu tô estressada. A galera do aeroporto expulsou mesmo. Expulsou. Pulou você fora. Expulsou. E eu tava, tipo assim, a gente, né, a gente tava ouvindo aquela movimentação e não tinha se ligado que era pra sair. Aí o povo tudo saindo, reclamando e tal, a galera reclamando. Aí abriram 5 horas da manhã de novo. Aí a gente entrou lá, esperou, porque o trem só ia começar, acho que era 7, 8 horas. E nessa época, a gente tinha começado o canal, a gente chegou mais de 2019. E isso foi em outubro. Então o canal era muito pequeno ainda e tal. Não que a gente seja super gigante, mas hoje a gente tem uma comunidade bem engajada. Mas naquela época a gente tinha pouquíssimos seguidores. Acho que tinha 1.000 inscritos. Acho que não tinha nem 1.000 inscritos. E aí uma bênção de Deus, Renata, meu Deus. Essa mulher, a gente tem que ir lá levar um presente pra ela. Aí ela mandou uma mensagem pra gente, falou, venham ficar aqui em casa, tá? Porque a gente tinha falado nos stories. Eu acompanho o canal e tal. Eu sou amiga de uma amiga de vocês, tipo amiga de Vanessa. Network ali já tava... Aí eu falei, amor, vamos pra casa dela. Porque, por sorte, a Rafa tinha recebido dinheiro na sexta. Que aí foi o dia que a gente falou, vamos ficar aqui. Ficou mais barato a gente voltar na terça pra Dublin. E eu perdi um dia de trabalho. Porque a gente foi com o dinheiro contado. Certinho. Foi. A sorte que tu recebeu na sexta. Mas se eu não tivesse recebido dinheiro... A gente ia ficar sem dinheiro lá. Eu ia ter que pedir dinheiro emprestado. E Rafa, ele é muito... Ele é desembolado, mas ele tava com vergonha de ir pra casa da menina que não conhecia. Aí a gente foi, bem bonito, pediu um Airbnb, né? Pegou um Airbnb baratinho. Gente, quando a gente chegou lá, não tava limpo. Tipo, tava tudo sujo. Tava muito sujo o lugar. Aí eu mandei mensagem pro cara, ele, o cleaner atrasou. Isso ia dar, tipo, 4h30. E era pra gente entrar 3 horas. A gente tava sem dormir, porque a gente tava sentado lá no meio do Sarina de Londres. Um perrengue muito chique, né? Aí eu falei, moço, tá bom, eu não vou esperar não. O cara, meu reembolso. Ele falou, 1 horinha fica pronto. Ia ser 5h30. Isso a gente tinha dormido no outro dia, né? De sexta pra sábado. Sim, já não era tinha mais, domingo. Já não tinha mais quase tempo ali pra vocês muito descansar. Louco. Aí a gente foi pra casa de Renata. E é engraçado que Renata, ela não lembrava nem o nome da gente. Ela falou, se vai embora? A gente tava dormindo na casa dela, ela não tava nem em casa. A gente chegou na casa dela, foi recebido por uns amigos dela, que moravam na casa. Aí a gente já foi dormindo na cama dela. A gente tava muito cansado. Aí ela só chegou depois, então eu conheci ela na cama dela, deitada. Tipo, a gente deitadinho lá e ela... Ela chegou assim... Sim, vai embora na minha cama. Tipo... Foi. Mas foi assim, história de intercâmbio, né? Essa história, ela Não, essa história é muito boa, cara. Viagem tem muitos perrengues. E foi a nossa primeira viagem depois da Irlanda. A minha primeira foi pra Londres também. Chegar 5 horas antes pra ir no aeroporto, o Rafa fica desesperado. Toda viagem eu fico desesperado. Chegar cidão. É bom. Hoje no... Agora vocês... Acho que vocês já estão acostumados agora. A gente tá calejado. Primeira viagem.
Quantos países já deu? 17. 17? 17 países. Sem contar o Brasil, né? Porque o Brasil a gente mora no Brasil. não, E ainda quero conhecer muito do Brasil. A gente quer fazer conhecer o norte e o nordeste todinho ali de cá. Fazer um nômade digital no Brasil. Pô, isso é legal também. Muita vontade. Depois que você conhece a Europa, você vê que 17 países ainda é pouco. Considerando tanto de lugares que tem nesse tanto mundo, aqui, né? como em outros continentes, que a gente ainda não chegou. Ainda, 2023 vem aí. Não, mas vai chegar. Tem vários projetos aí pra gente sair daqui da Europa, vai conhecer outros locais ali, América do Norte, que a gente tem muita vontade, Canadá, Estados Unidos. África também, eu tenho muita África. vontade. Nossa, você falou da África, já meu coração já fez assim. Eu tenho Quero. muita vontade de ir A pra minha África do Sul, vontade fazer um voluntariado muito. e tal. Eu acompanho, vou até citar ele aqui, o Lucas Bigodinho. A gente encontrou com ele Mentira. Bruxelas, na Em Bélgica. Bruxelas. Muito querido, muito Nossa, querido. ele é maravilhoso. Esse Ele é dia eu muito tava massa, conversando muito com massa. ele, falei, Lucas, minha vontade é de ir pro Quênia, que ele fez um voluntariado lá Sim, pela sim. World Packers. Aí ele, não, quando você for, você me manda mensagem, que eu já te mando mensagem do Will, e já coloca você em contato. Falei, meu, Sim, o Will tem um Instagram, a gente tá seguindo ele também, depois eu te passo. Will, manda o Instagram do Will, que eu já vou mandar mensagem pra ele. África, pra mim, é assim, na hora que eu chegar, fazer o voluntariado lá, eu falei, pronto. Tá bom, Zerei. zerei a vida. Zerei minha vida, é tudo ali, cara. Aquelas criancinhas lá, eu fico olhando, falei, mano, elas não têm quase nada, elas são felizes. Sim, sim. Aquela felicidade que você olha no olho e você fala, meu, Mas eu preciso consigo viver. perceber isso no Brasil. Por exemplo, minha avó mora na zona rural. E na zona rural, tipo assim, lá na casa da minha avó, colocou energia elétrica e água encanada quando eu era adolescente. Eu lembro a gente ajudando a colocar os canos no meio da terra ali. E, véi, não tem povo mais feliz do que o povo ali da roça de vovó. Beijo, Calandro. A felicidade... Sério, tipo, a galera é muito humilde. É nos mas mínimos você detalhes, chega né? E a galera fala assim, neta de Dona Vevé, vem cá, menina, vem tomar um café. Vai. Aí é nessa que você vem e conhece um país como a Irlanda, por exemplo, que tem tanto e tem um monte de gente assim que tá feliz. Exatamente. Reclamando, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Mas, pô, tu tem tudo aqui, tu tem a oportunidade de... Se tu não tá feliz aqui, ir pra outro lugar, a gente já vem do Brasil pra cá e a gente consegue construir nossa vida e tal. A gente chega aqui, escuta a pessoa reclamar e fica... E a gente percebe muito Exatamente, que esse cara. negócio da felicidade, infelizmente, são pra países que não estão, né, com condição financeira muito boa, porque a gente foi no Marrocos. E, véi, que galera massa Eu no Marrocos. acompanhei do Marrocos, hein? Muito massa, Nossa, a galera muito foi um feliz, muito rolê sorridente. Onde a gente bem chegava, tinha um chazinho, eu amo. Marrocos tá na minha muito legal. lista, mas eu Marrocos tô muito esperando ainda pra ir com uma galera. Ainda mais depois de ontem que eu escutei o podcast de vocês falando da experiência no Marrocos. De ir sozinho, ok, dá pra ir, mas é bom estar acompanhado, o primeiro dia que a guia. gente tava sozinho, foi Foi tenso. Mas foi bem legal. foi bem É uma legal. viagem completamente diferente, porque a gente tá acostumado com as viagens da Europa e tal. A gente vê prédio, castelo, história. E quando você chega lá, você chega a uma cultura completamente diferente, né? As pessoas se comportam de uma forma assim diferente. Você toma um baque, sabe? Sem contar que Marrakech, ela parece ser uma cidade dividida em dois. A parte extremamente pobre, aí tem ali o muro. Quando você sai do muro, você tá numa parte completamente rica. Você vê É o Ferrari extremo. passando. É muito insano, assim. É insano, é muito insano. Porque tu sai da parte pobre, é extremamente pobre. As pessoas na rua passando com jeguinho, um monte de moto, macaco, cobra na rua. Gente, é muito Gente. louco. a Aí gente depois tu falando sai, assim. parece que tu tá Muda. num lugar. No Tanto outro é que na ambiente. parte pobre é muito zoada, porque é muita informação, é vendedor gritando, é moto passando, buzina e tal. Aí quando a gente atravessou o muro, a gente conseguiu, tipo, ficar em silêncio. A gente parou e falou, véi, é outro país dentro de uma cidade que, tipo, é totalmente diferente. Até os carros que você vê lá, né? Porque na parte pobre você nem vê carro direito, assim. É mais jeguinho e tá, é engraçado. Falando muito de doido. Marrocos, eu acompanho também. Acompanho muita gente no Instagram, essa galera de Sim. viagem. E tem uma amiga também, já fiz amiga por Instagram, chama Milis. Ela fez intercâmbio voluntário no Marrocos, sozinha. Sozinho. Ficando num hostel. E aí eu lembro que ela ficou nessa parte mais nobre, vamos dizer assim, Sim, de Marrocos, que no final da tarde começava a tocar a música na mesquita Sim. e ecoava na cidade toda. Aí depois ela foi viajar, né? Conheceu o deserto, depois ela voltou e ficou nessa parte já mais ali que tem um pouco de bagunça. Ela falou assim que era difícil ficar sozinho. Não tinha como. A parte mais segura, a parte mais rica, né? Aparentemente é mais segura. Infelizmente, né? Tá ali e tal. E aí eu acho que pra ela realmente foi Sim. um pouco melhor. Porque da parte pobre é tudo muito rápido, né, amor? Você tá passando e tal. Apesar da gente só ter tido aquela coisa ali que Rafael procurou, né, amor? Conta aí como foi essa história, amor. Eu vi Eita. a apresentação das cobras e eu queria muito fazer uma imagem, eu bem perto, assim, falando e tal, o que tava rolando. E pra fazer a apresentação da cobra, os caras cobram, né? Tipo, mas eles não cobram, assim, umas moedinhas e tal. Eles querem dólar, euro, 100 euros.
50 euros. E eu Só não que a sabia. gente não sabia. Aí eu comecei a filmar e tal, ia falar, Caramba. e o cara lá beijando a cobra e tal. E eu me sentindo maior jornalista Exatamente. de Globo Repórter. A cobra, não sei o quê. Richard Depois Rasmussen. acabou. Não. Aí depois acabou, eu fui pegar umas moedas e entregar pro cara. Aí o cara falou, não, isso não é dinheiro de verdade, não. O dinheiro de verdade é isso aqui. Aí abriu a carteira, tinha lá 100 dólares, 50 euros. Eu falei, acredito. "Mas, senhor, a Aí gente eu, não tem esse sorry, dinheiro, não não." deu isso não, colega. E aí, do nada, brotou um monte de gente cercando, falando, vocês não vão sair daqui sem pagar, que não sei o quê. Esse é meu trabalho. A gente falou, gente, desculpa, a gente não sabia, né? Porque Rafa deu moeda, assim, tipo, 2 euros, 3 euros. Ele falou que isso não era dinheiro. E aí, a gente falou, a gente não tem dinheiro, a gente tá com dinheiro aqui pra esses dias. E aí, juntou um monte de mulher, que tem as mulheres que pintam a mão também. Aí elas ficaram, rodearam, assim, do nada, aquele povo brotou. Eu pensei que ia bater na gente. Eu pensei que ia bater na gente. Eu falei, eu fiquei Aí eu, nervosa. não, pô, eu vou sacar o dinheiro ali, eu vou sacar Aí, o dinheiro ali. Aí a eu gente fui sacar o sumiu. dinheiro e nunca mais voltei. E nunca mais, E né? toda vez que eu Boa. Vai passava, passar. eu ficava com medo de... Sim, pô. Porque isso era na praça principal. Aí toda vez que a gente passava, a gente rodeava tudo assim, ó. Dava uma volta pra poder chegar lá. Porque vai que o homem lembra da gente. Exatamente. Isso que você falou das mulheres, citando novamente o Instagram da Miles, ela fez na mão dela, Sim. aí ela falou assim, a moça pegou a mão dela assim e puxou e Bem foi incisiva, fazendo. né? Ela falou, não. E aí a moça, não, agora você vai ter que pagar. Queria que ela pagasse por uma coisa que nem terminou. Eles são muito assim, sabe, nessa questão. Infelizmente. É porque também é É um uma meio cultura, de... né? e é o meio de sustento deles ali, né? Então, Sim. tipo, um dia, se eles ganharam um dinheiro bacana, já dá pra sustentar bastante coisa, porque a moeda de lá é desvalorizada. Então, isso de pintar a mão, eles realmente vão oferecendo, só que o guia, quando ele foi buscar a gente no aeroporto, ele falou, olha, porque o passeio ao deserto tem lugares específicos que a gente vai parando, e aí a gente tava com o Boa. guia. Aí ele falou, não, vocês vão ter isso no caminho, não faz isso no meio da rua não, porque eles não têm um valor fixo pra nada. Lá, nas barracas e tal, eles não têm um valor assim, essa bolsa ela é 15 dirham, que é a moeda de lá. Não tem. É tipo, o valor que ele olhar pra tu, ele vai dar. Ele olhou, aí você achou tu vai um cara de negociar. rica, aí ele vai dar. que E aí, negociar. eu sou boa em negociar e pinchichar. Eu pinchichava, ele ficava puto. Não, não, 10 dirham. Não, 2. Boa. E chegava no valor lá O embaixo, cara porque falava não tem assim, um ó, valor fixo. isso aqui é 900 dirham. Ela, não, Oxi. eu pago 200. Até chegar em 100, ela conseguia. Tá certo, 900 de RAM. É porque a moeda é uma A conta moeda muito é tão- difícil. a moeda é muito desvalorizada. É tanto que esse passeio, sei lá, ele leva em média 4 a 5 dias. Você paga no passeio todo, com hotel, a hospedagem, né? E as vans, né? Porque você vai cruzar até chegar no deserto do Saara. Você paga, sei lá, 150 euros. 130, euros. 150 No passeio média. todo. Isso fora as passagens. Uma viagem dessa, você gasta em média ali 300, 400 euros. De boa, tranquilo. De boa. Tranquilo, uma viagem pra conhecer o Marrocos, porque Pra dormir no deserto. É um país lindo. A gente quer voltar pra passar mais tempo ali no deserto, né? amor? A gente quer ficar um mesinho lá, né? Quem sabe? Um mês, não sei, vamos ver. um mês é quase um intercâmbio voluntário também. Poxa, já é esses mais lugares valem um intercâmbio voluntário ali mais tempo. Eu vi que vocês foram para Bulgária. Bulgária não, Budapeste. Budapeste. Por que Capital que da eu sempre Hungria. eu confundo pro lado Bulgária de com lá, é pro lado de lá. Budapeste, cara. Eu entendo. Os dois países assim que eu olho, eu queria muito ir pra Bulgária por causa do 196 sonhos. Sim, O Anderson. Anderson é muito massa. Ele ali, nossa, o dia que ele passou lá um tempo lá, eu falei, meu, que país é aquele? Uma cultura assim, mais chocante ainda, eu olho. Sim. Galera de Ele lá. deu um rolê bem diferentão. Assim. Tem. Acho que agora ele tá em Porto, né? Tá em Porto. Sei. Ele foi pra Porto. E a gente tá indo pra Porto agora também. É mesmo? É. Vamos, semana que vem. Caramba, Segunda-feira, né? Portugal. Agora é a nossa É. ida pra lá. Até dezembro a gente tá lá. Então, me deu um start aqui. Vocês ficaram 2 anos aqui na Irlanda, Sim. certo? Aham. E aí foram pra... Depois que terminou o visto, vocês... Pra não- Lisboa. Foi pra Portugal. Foi pra Lisboa, Portugal, porque fez a gente- essa migração. Nosso visto hoje é em Portugal, de empreendedor. Por isso que a gente Ah. tá... Sempre vai, pelo menos 2 vezes no ano, a gente vai estar em Portugal. Porque a gente tem que ficar 6 A gente meses tem em que ficar- Portugal. Então a gente é. fica 6 meses em Portugal, nossa empresa E aí volta você- pra Portugal. Tem o visto. Aí a gente Sim, tem o um visto visto de de empreendedor. residência. É. Aí a gente tem que Caramba. estar pagando a contadora, né? Tem que estar entrando dinheiro, saindo dinheiro, pagando impostos. Aí é por isso que a gente tem esse visto de residência, né? E aí vocês têm que ficar indo 6 meses e A gente voltando. tá contando certinho, né? A gente tava lá no início do ano, agora a gente vai voltar e fica até dezembro. Caramba, que legal, porque eu pensei, né, essa é uma possibilidade. Depois dos 2 anos eu vim com graduação, sou formado em arquitetura lá no Brasil. Ah, que massa. Aí eu falei, bom, se na Irlanda não vingar um Critical Skills, eu tô pensando em outro país. Aí eu coloquei Barcelona, que é a Espanha, Uhum. Top. e Portugal, que seria fazer uma faculdade lá que é mais barato do que aqui na Irlanda. Sim, inclusive a gente percebeu agora nesse mês aqui que o conteúdo da gente, tipo, a gente continua falando sobre Irlanda, porque eu acho que a Irlanda é a porta de entrada pra Europa, assim. A Também gente já penso viajou isso. pra muito lugar e a gente consegue perceber que aqui é o lugar onde
paga melhor e é muito mais fácil para um Onde você tem mais brasileiro oportunidades vir. aqui. E consegue fazer uma grana. uma grana. Porque assim, por exemplo, a gente amou a Hungria. Amou a Hungria, é sério. Eu Caramba. amei. E também acho que é uma boa porta de entrada, mas não é o lugar de você fazer dinheiro, assim, como a gente faz aqui na Irlanda. Qualquer trabalho você vai receber o mínimo e vai conseguir tirar uma grana boa se você estiver disposto a isso, tá, gente? Não é uma coisa que vai cair do céu. Isso sem contar até os irlandeses também, em relação aos outros europeus. Eles são mais abertos, né? Sabe? Pra conversar Poxa. e tal. Lógico, o europeu é diferente do brasileiro, é mais frio e tal, mas os irlandeses, eles são mais receptivos. Sim, Então, a gente saiu lá de Portugal, a gente foi pra Valência, na Espanha. Aí a gente morou 2 meses lá. Valência. Depois a gente voltou pra Portugal. A gente voltou pra Portugal. Pro sul. Aí a gente foi pra região do Algarve, lá em Albufeira. E depois foi pro Brasil. A gente foi pro Brasil. Depois 4 meses na Hungria. Acompanhei o Brasil. Ai, você viu o vídeo que eu fiz pra manhã? Eu acho que eu só vi o comecinho surpresa? porque eu tava na preparação de vir pra Irlanda. Aí eu já não... Foi muito louco. Assiste depois. Vou assistir. Assista o vídeo que a gente fez no Eu reencontro vou com a nossa assistir. família. Porque é lindo esse vídeo. Porque a gente tava muito tempo sem ir e a gente não avisou a nossa Quase família. 3 anos sem... Uau. Passou pandemia aqui, Foi. aquela incerteza. A gente enfrentou uma pandemia, enfrentou, sei lá, a agonia da primeira saída do Brasil, de sair pra morar fora. E primeiro da nossa família também é sair do Brasil, né? pra morar. Quando falam assim, pandemia, a gente ficava assim, minha mãe, não, vem pra cá e tal, quando não tinha, quando tava só na Itália. E aí começou aqui, e aí o povo falava, não vai chegar no Brasil, né? Ninguém achava que ia chegar no Brasil. Mesmo jeito que não achava... Todo mundo acha que o Brasil é, não sei, isolado das coisas. Nunca chega no Brasil. Aí, de repente... E a gente até cogitou, a gente foi contar ali quanto tempo a gente teria... porque Sim. sem trabalhar, né? Fechou tudo aqui. Até o governo falar que ia dar auxílio, a gente ficou naquela. Quanto tempo a gente teria sem trabalho aqui? Aí a gente contou, dava uns 2 meses, né? No máximo 3, apertando muito. Porque tem aluguel pra pagar, enfim. A gente tava só com aluguel e comprando comida, porque não saía. E aí a gente contou, aí o governo deu auxílio. Aí foi a gente conseguiu, eu falei, não, mãe, eu vou ficar governo aqui. Aí você entende o poder econômico da Irlanda Irlanda. com auxílio, porque a gente tava sem trabalhar e a gente ganhava mais pra ficar em casa do que trabalhando. Então foi o tempo da gente reorganizar o canal e tal. E assim, quando a gente fala que a Irlanda é uma excelente porta de entrada, é por causa disso. O que entra de grana aqui É onde vai te dar vai te levar. As oportunidades aqui são completamente diferentes. Como a gente estava falando, a gente foi para Portugal, foi para Espanha, que geralmente as pessoas pensam, vamos para Espanha e tal. Mas, gente, a Irlanda, se você não vem com a formação, assim, por exemplo, em TI, engenharia, eu não tenho direito a um passaporte, você vai ganhar muito dinheiro. Você vai juntar ali 600, 700, 800 euros no mês. A gente não via essa realidade, nem pessoas trabalhando na área em Portugal, por exemplo. Sim. Na Espanha, a mesma Caramba. coisa. Então, aqui é um país, né, que a gente sempre fala, a Irlanda é uma mãe, é um país mãe, assim, pra quando a gente chega. Você trabalha muito, passa Sim. muito perrengue, faz parte do processo de sair do país. Mas quando sua vida vai melhorando aqui, entendeu? Você vem pra cá com um projeto, você junta dinheiro e vai pra outro lugar, você sente. Perrengue você passa no Brasil Qualquer também. lugar. Pois é, né? Não tem como. É como você gira a sua chave. Aqui a gente tem aquela questão de, eu tô sozinho. Sim, sim. E eu acho que é mais desafiador também por causa da língua, né? Mas eu acho que esse caminho que a gente fez de vir pra Irlanda e depois ir pra Portugal foi um caminho que a gente também não sabia se ia dar certo. Que a gente cogitou muito em continuar aqui, fazer faculdade e tal. Mas que foi um caminho muito sábio. E por isso que eu falo que aqui é uma boa porta de entrada. Porque você vem pra cá, se você juntar uma grana e você se organizar financeiramente, e aí você vai pra um outro país depois, aí você já consegue dar uma respirada. Porque você não vai depender, tipo assim, beleza, você vai trabalhar naquele país. Os salários que a gente vê nos países em geral são salários que você vai conseguir sobreviver. Vai conseguir juntar muito Vai dinheiro. até ter uma qualidade de vida, né? Não vai conseguir juntar muito dinheiro como junta aqui, sabe? Sim. Mas dá pra viver, porque também, por exemplo, Portugal agora até que tá aumentando bastante o aluguel, né? Mas o mercado, saída lá é um pouco mais barato. Então a gente... eu indico muito, assim, esse caminho. A gente também tá preparando esse conteúdo, assim, pra galera. Porque acaba os 2 anos aqui, né? E depois de 2 anos você vai fazer o quê? Tem Portugal, tem Hungria, tem Espanha, tem Alemanha. E a gente vai trazer mais esse conteúdo. A gente já tá trazendo esse E o conteúdo, fundamental, né? Tipo, você vem pra cá, ganha bem e ainda aprende o inglês. Porque em todos esses países você tem direito a várias bolsas. E às vezes a galera nem sabe, mas você precisa de inglês Sim. pra conseguir essas bolsas. Muitas delas até te pagam pra estudar no local. Caramba. A O Hungria, pessoal por da exemplo, Hungria, é o assim. pessoal Hungria- recebe uma grana por mês pra estagiar lá ou pra estudar. Caramba, olha a Ajuda oportunidade de que vocês estão tendo. Mas tem que ter Conteúdo. inglês. Tem que ter inglês. O mínimo tem que ter inglês. E aí você vai aplicar ali. Que não... Assim, a gente fez um vídeo também, né? Falando sobre isso com o Nicolas, que a gente conheceu lá e que tá fazendo mestrado. Não é um bolso que você vai... vou gastar muito dinheiro aqui e tal. Ele consegue trabalhar Sim. também, mas já é um incentivo. E um incentivo que ele não tinha no Brasil, E né? você não precisa aprender a falar húngaro.
pra ter a bolsa. Só inglês. Caramba, vocês me deram um start aqui na minha cabeça de um novo país. Não, a França também, a Alemanha, a gente esteve na Alemanha, o curso é ministrado todo em inglês. Lógico, você vai precisar. Eu sou apaixonado pela Alemanha. É bom você aprender o alemão, mas só que tem gente que tá lá, que não fala alemão ainda, e tá fazendo mestrado na Alemanha, e conseguiu trabalho também na Alemanha, sem falar alemão. É que nem na Hungria, a gente conheceu uma galera que trabalha, que também tá fazendo a bolsa. Quando você não precisa ter um húngaro para começar a bolsa, mas você vai ter uma matéria obrigatória. Aí, só que aí a galera só faz ali, porque o húngaro é só na Hungria, e é uma língua muito difícil. Tipo, umas palavras de obrigada. Kusanã. Kusanã? Aí você vai falar obrigada e oi. Se eu sou... Não, Inapokivana. É isso aí. Meu Deus. É difícil você vai usar ali. Então a galera faz a matéria obrigatória ali pra faculdade, mas não é aquela língua que vai levar pra vida. E aí a gente conheceu uma galera muito massa lá. E essa galera já tinha inglês e tava lá e consegue trabalhar sem ter o húngaro. Sim. Até porque lá, só quem não sabe falar o inglês, geralmente são pessoas mais velhas. Mas a galera jovem, a maioria da galera sabe falar inglês. Sim. Que é meio parecido que um pouquinho com a Irlanda. A galera sabe falar a língua mãe aqui, o gálico, né? Mas os mais velhos, os novos ainda falam bem pouco na rua, você consegue escutar. É obrigatório na escola, né? Mas só que eles não fica no inglês. E eles nem gostam deles. Porque sabe que o inglês, ele conecta, né? Sim. O inglês, ele conecta com vários países. Sim, não só como dizer assim, a União Europeia. Sim. Você vai na Tailândia, você vai na Indonésia, os caras têm a língua deles, mas se você falar inglês, alguns eles vão saber entender. E é por isso que eu acho que a Irlanda é uma boa porta de entrada, não só pelo financeiro, mas aqui você tem a oportunidade de aprender inglês. Beleza. Aí a galera fala, tem muito brasileiro. Tem, gente. Vai ter brasileiro em qualquer lugar do mundo. Em todos os lugares. A gente foi em 17 países. Em todos os países que a gente foi, a gente encontrou um brasileiro no meio da rua. Sempre tem. Sempre tem. Todos os lugares. No Marrocos tinha. Na Croácia, na Hungria. Em todos os lugares que a gente vai. A gente vai. entrou numa ópera em Viena. Em Viena. Aí um cara falou, eu sigo o canal e não sei o que. Caramba! A gente na ópera lá, no meio da ópera, assim, sabe? Jamais vocês iam imaginar que eu tô no meio da ópera e o cara ia falar que me segue, cara. Que sensação da hora. Então, vai ter brasileiro em todo lugar. Eu acho que é você vir muito focado em estudar a comunidade brasileira, que se ajuda muito. Até a minha experiência foi assim, a experiência que eu vejo da galera também é assim, da galera se ajudar e tal. Então, eu acho que você tem que vir com a mente aberta. Beleza, claro que você vai fazer amigos brasileiros, mas vem pra estudar, foca em estudar. Eu lembro que quando eu tava ali eu comecei aqui, aí eu comecei fazendo cleaner, né? Que é o basicão. Todo mundo que chega sem inglês vai começar fazendo cleaner. Sim. Só que eu tava limpando Airbnb. Então, eu sabia que eu não ia conseguir aprender inglês ali, porque eu ficava no quarto sozinha limpando e era só eu e eu. Então, você não vai aprender inglês sozinho, assim. A escola, ela vai te dar uma base, mas ela não vai enfiar o inglês na sua cabeça. Você tem que se forçar. Exatamente. E foi o Starbucks, você tava falando, que onde eu aprendi inglês, assim, que deslanchei. Fiquei um ano lá e consegui aprender. Então, você tem que procurar ambientes, assim, que você vai praticar a língua. E aí, isso não é todo lugar que você consegue. Porque, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, que é onde a gente pesquisa, né, ali antes da Irlanda, talvez, e que a gente pesquisou também, ele é muito mais caro pra você chegar até lá. E Estados Unidos até você consegue. A comprovação financeira é muito alta. Muito alta. O lance do trabalho, não é todo mundo que pode trabalhar e tal. É bem complicado. Então, acho que o inglês, você vir pra cá e aprender inglês e conseguir ter esse retorno financeiro também, é o diferencial da Irlanda. E aí, você não precisa ficar preso, né? A Irlanda. Porque também tem a pessoa vem, fica os 2 anos aqui e acha que só vai ter Irlanda. Tipo, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Pois eu falo porque eu passei por isso. A gente queria ficar aqui. E a gente pensou na faculdade e tal, mas a gente percebeu que pra gente não valia a pena. É um caminho muito legal, se você estiver focado e tal. Mas aí eu acho que você tem que ter um propósito. Não só fazer por fazer pra ficar aqui. Se você vai fazer o curso e tal, e aí depois vai conseguir um trabalho na área, beleza. Vou focado, tô traçando um plano. É ter planejamento, porque eu acho que assim, o mais difícil é chegar até aqui. Então é muito possível você conseguir um trabalho aqui. É muito possível você ir pra outro lugar e tal. Mas com planejamento e pesquisa, né, amor? Tem que ter bastante pesquisa, porque, como a gente sempre fala, quando você chegar aqui, você tem que aproveitar o máximo que o país tem para te oferecer, né? O inglês, o estudo, a experiência cultural. Não é só chegar aqui e ficar pensando, eu quero viajar. E ficar, sei lá, gasto dinheiro todo viajando, depois volto pro Brasil. E, assim, não é aquelas viagens que te agregam, sabe? Você vai... Tipo assim, beleza que você viaja e tal, mas, não é só isso. E depois que acabar? Depois que acabar. Você tem grana para continuar aqui? Porque tem muita gente que nem quer voltar, mas acaba tendo que voltar porque não tem grana. Então, não se planejou. Então não aproveitou aquilo que o país tem para dar. Então, a gente sempre fala isso no canal. Chega na Irlanda, aproveita, faz grana. Se você ainda não fez uma faculdade, aproveita, faz uma faculdade aqui. Né? Foca na faculdade, não faz a faculdade só por fazer.
Porque depois que você consegue um trabalho aqui na área, que você sai da região central ali, arruma uma casa mais distante, compra um carrinho e tal, sua vida vai melhorando, você vai sentindo realmente o que é o poder de compra, né? A qualidade de vida vai melhorando bastante. Então você começa a ficar mais fácil pro Brasil, começa a ficar mais fácil. E até para esse cara voltar pro Brasil, ele volta com um outro peso, uma outra bagagem. Exato. Os donos de empresas, os gerentes vão olhar com diferença. Pô, o cara tem uma graduação fora do país, morou 2, 3 anos, sabe falar inglês. Né? Então, é diferente. Se planejar é o ponto-chave. É a chave do sucesso. Porque eu acho que assim, se você não tem um caminho, qualquer outro caminho vai servir. Se você não sabe pra onde você quer seguir. Eu sou muito planejada, eu tenho muito na minha cabeça assim, tudo que eu quero. Apesar que a pandemia veio dar na minha cara e falar, Jara, você não tem controle de nada. E aí hoje eu tô no equilíbrio, porque eu antes era muito controladora. Eu sei que, tipo, eu tenho planos, eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos. Eu sei. Mas também tô aberta a mudanças. Tanto é que esse estilo de vida nômade é uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia estar assim. Tipo assim, eu sempre sonhei em viajar o mundo, ser Glória Maria, pipipi, popopô. Mas ser tão desapegada assim, sabe? De você tá 4 meses num lugar, você fez amigos. Eu sou canceriana, então eu conheço a pessoa, eu gosto da pessoa, eu fico, poxa. Eu vou dizer tchau a Carol ali atrás, poxa. Eu vou dizer tchau e tal. Isso pra mim mexe. É que nem eu também não imaginava dizer pra minha mãe, eu vou morar num outro país. Sendo filha única, você é só eu e manhã. Sim. Então você vai se desafiando, sabe? E você vai conhecendo versões de você que você nem imaginaria que ia estar lidando com tudo isso. Exatamente. Você cresce muito, né? Você aprende bastante coisa. Você conhece pessoas no meio do caminho que vão ser pessoas que vão estar com você ali pro resto da sua vida. Vão ter pessoas que você vai amar, vão ter outras pessoas que você vai odiar também. Né? Mas faz parte do processo. Faz tudo parte do processo. Falando de planejamento, como que vocês veem essa questão do planejamento para ser um nômade digital? Porque hoje, assim, tem uma galera já se pondo, mas eu li até uma matéria falando que vai ser uma das profissões do futuro, porque com o home office hoje você não precisa trabalhar como nômade digital fazendo conteúdos de viagens, mas um TI, alguém ali que tem uma internet e um computador. Você não precisa necessariamente sair do país para ser nômade digital. Por exemplo, você está na sua cidade, aí você quer ir para outro estado. Você vai para outro estado, você tem um emprego que você trabalha online, que te garanta uma renda mensal, você é um nômade digital. Só que tem muitas pessoas que confundem, tipo, nomadismo digital é um trabalho, não é um trabalho, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente cria conteúdo e esse conteúdo proporciona renda pra gente poder estar ficando 3 meses num lugar, 3 meses em outro e tal. Mas tudo com planejamento também, porque mesmo que a gente tenha um gasto no país, a gente tem aquela parte da gente se pagar todo mês, de investir o dinheiro que a gente tá, porque um dia a gente vai parar de ser nômade digital, a gente vai ser pra sempre. A gente quer aproveitar a cidade que a gente tem, aproveitou também essa questão do conteúdo que a gente criou na internet e a gente viu essa possibilidade de ser nômade digital. Mas, por exemplo, tem muita gente que é da área de TI, que é nômade, tem muita gente que é investidor. Eu tenho um amigo que ele é investidor e ele é nômade. Ele ganha o dinheiro dele lá nas criptomoedas e consegue monetizar isso e viajar. Eu acho que tem que ter um planejamento financeiro também, porque assim, no nosso caso foi mais desafiador porque a gente começou com esse estilo de vida e começou empreendendo ao mesmo tempo. Porque a gente saiu daqui da Irlanda, estava acostumado a ter um salário certinho, dava um pau da porra, mas recebia o salário certinho. Então, é bem desafiador nesse sentido, só que se você, por exemplo, já tem um trabalho que te permite trabalhar de qualquer lugar, que você está com o seu computador, com a internet, com o celular, você pode trabalhar de qualquer lugar. Se você consegue fazer esse trabalho de qualquer lugar, você consegue. E aí é até mais fácil, quando você já tem um trabalho, um CLT, né, uma carteira assinada, é mais fácil você começar. Pra gente foi mais difícil e a gente também juntou um dinheiro a mais porque a gente estava empreendendo ao mesmo tempo. Então a gente abriu empresa em Portugal, a gente começou com a produção de conteúdo full time, né, porque a gente já produzia aqui, mas era aquela coisa, a gente estava trabalhando que nem doido, 50 horas por semana. Não era 100% dedicado ao canal. Mas hoje tem habilidades que você consegue fazer. A internet tá aí pra isso, né? Eu tenho certeza que a maioria da galera que tá escutando esse podcast passa muito tempo na internet. Sim. E aí você usar a internet a seu favor. Tem muito curso online gratuito, tipo, copywriter. Copywriter, hoje todo mundo precisa de uma boa copy. Gestor de tráfego, designer, editor de vídeo, tradutor. Nem sempre você tem que estar botando as caras. Você não precisa. A gente escolheu esse caminho porque a gente já tava nesse caminho e é um caminho que a gente gosta. Já foi por exemplo, essa da sua profissão foi que você feita fez. por um designer. Sim. Então o cara pode trabalhar, fazer arte para outros locais. Estando no Brasil, estando em qualquer parte do mundo. Quando você ganha em euro, né? Você procura plataformas ali que vão te ajudar. Por exemplo, como a Upwork, a Orkana, onde você pega projetos ali, trabalha, faz esse projeto para outras pessoas, você vai estar ganhando em dólar ou em euro, que são as moedas mais fortes.
Então, para você ir para Bulgária, para você ir para Budapeste, para você ir para o Sudeste Asiático, né, que muita gente faz isso também, Exatamente. fica muito mais barato. Então, você consegue ter uma qualidade de vida bacana e você consegue fazer o trabalho ali todo remoto. Se você tem uma profissão que dê pra poder atuar online, tipo nutricionista. Hoje a galera tá fazendo, eu tô mesmo pesquisando uma nutri online. Minha terapeuta, ela tá no Rio de Janeiro. Sim. Ela também é nômade, ela é do Rio, mas ela tá rodando no Brasil, então tipo, onde ela tá, ela consegue ligar a câmera e a gente faz a sessão. A minha é de Campo Grande. Então, tá lá no Brasil então, e tipo ela assim, faz a mesma coisa. Ela foi se atualizando, né? Então, tipo assim, eu não vou saber de todas as profissões, mas se é possível que na sua profissão você consiga desempenhar o seu trabalho online, adaptar de alguma forma, você já consegue ser nômade. Não necessariamente você precisa, tipo, estipular. Eu odeio gente que fica botando regra, assim, pra tudo, sabe? A gente vai vivendo. A gente chegou em Budapeste mesmo, a gente ia passar 2 meses. E aí gostamos, passamos 4. E vai. Nós preferimos passar mais tempo, porque 1 mês, que foi quando a gente começou, a gente passou 1 mês em Lisboa. E 1 mês passa muito rápido. Muito rápido. Pra te arrumar mochila, procurar os lugares. Quando você se habitua mesmo com a cidade, você tem que ir embora, aí você não compensa, porque é muito caro também sair com mala, ficar viajando de um lugar pro outro com mala. Porque a gente tá viajando com a mala de 23 quilos. Nossa vida tá na cada mala um. de 23 quilos, cada um. Então é E bem... na Ryanair ainda é 20, né? Meu Deus. Aí a gente até cogitou uma vez comprar um carro, porque esse dinheiro que a gente compra essas passagens acaba dando o preço de um carro. Sim. Mas a gente viu que carro, burocracia e tal, mas mesmo assim... Talvez venha aí. Futuramente possa vir um carro se vai embora. Sei lá, uma van. Poxa, um novo projeto surgindo. Motorhome também. Não, motorhome eu ficaria temporariamente. Não como estilo de viagem, assim, fixo. Porque quando você compra é mais caro. E aí eu acho que muito tempo no motorhome eu ia ficar muito agoniada. Mas é isso, você conseguindo... Eu indico que independente que você tenha uma renda fixa já, você tem um planejamento, algum dinheirinho guardado. Porque tudo pode acontecer. Deus livre guarde, acontece uma outra pandemia, e aí? Exatamente. Então, você tem que ter um dinheiro guardado. Eu sempre gosto de ter algum dinheiro ali por segurança, e eu indico muito isso. Mas buscar habilidades que você consiga desempenhar um trabalho online. Aí você consegue ser nômade. E vai vendo o que funciona pra você. A gente teve uma rotina no início, hoje a gente já tem uma outra ideia do que é ser nômade, tipo assim, do que funciona pra gente. Pra gente mesmo, não vale a pena ficar menos de 3 meses. A gente pode até fazer uma viagem que fique menos de 3 meses no lugar. Mas pra gente não vale muito a pena. A Irlanda foi uma exceção, né? Que a gente veio passar 1 mês aqui, porque a gente veio a trabalho também e tal. Mas agora mesmo a gente vai ficar em Portugal até o final do ano, porque até pra gente criar uma rotina. Aqui na Irlanda mesmo a gente 1 mês, não dá pra criar uma rotina direito. É muito doido. Nada, não, a Irlanda foi aqui pra vocês matar a saudade, sentir ali a Irlandinha, o verão. Trabalhar aqui. Teve amigos meus que eu nem vi ainda. Assim. Poxa. Todo dia uma corrida. Aí agora em Portugal a gente vai dar uma desacelerada nesse sentido, assim, de sair, de trocar de país, e aí em dezembro a gente vê o que faz. Vamos tirar uma férias também, né? Uma semaninha. Não sei, vamos ver. Pô, vou me planejar, vou visitar vocês em Portugal. Vai, o Hugo tá lá, né? O Hugo tá lá, exatamente. Inclusive, Hugo, vou aí te visitar também. Pô, Hugo, liberar um cafezinho pra gente. Pô, verdade. Eu olho pra Portugal assim com grandes olhos, sabe? Pra um país que ainda tem um potencial, sabe? Dentro da Europa. Sim. E aí tá cheio de brasileiro, mas... Você consegue ver que... Eu dou um exemplo, que aqui na Irlanda cresceu, a Irlanda se tornou o 3º maior país aqui rico, né? Que tem muita grana aqui dentro, graças também aos imigrantes. Sim. O esforço, a mão de obra. Então, Portugal tá nessa também, sabe? E tem países que estão vendo isso, né? Eu vi do Canadá, né? O Canadá vai ter vistos agora para imigrantes. Então, é um país que eu olho e falo, poxa, Portugal... É porque o que acontece com Portugal? Portugal, os portugueses, eles se formam, ele tem um passaporte europeu. Então, ele não vai ficar ganhando pouco lá. Então, ele se forma em Portugal e vai morar em Luxemburgo, vem morar na Irlanda. No passado, ia morar na Inglaterra. Então, compensa muito mais. É tanto que eles agora estão com modalidade de visto para facilitar a chegada de brasileiros para morar lá. Então, tipo, hoje você pode chegar lá, né? Não sei se já está válido ainda, mas, por exemplo, você vai ter um visto. Você vai ter um visto quando eles aprovarem para você... ir pra lá, se chegou, pega o visto, aí você vai ter, sei lá, 6 meses pra procurar um trabalho, sabe? Facilita muito. Então, pra gente que é brasileiro, é muito mais fácil. A gente vai pra lá como estudante, também é mais barato do que aqui. Aqui o mestrado que você fosse pagar, sei lá, 14 mil euros, lá é 2 mil euros, sabe? Que diferença. A gente pesquisou, foi bem isso. O que a gente queria fazer, porque a gente queria progredir, né, na área do jornalismo, e era um mestrado em comunicação e tal. E era 14 mil euros cada um. E esse, o mesmo mestrado, com praticamente a mesma grade, era 2 mil euros em Portugal por ano. Então, pra gente fica mais fácil Portugal, porque também a comida é uma delícia, o clima é muito agradável. Muito agradável. É muito parecido com o Brasil, a cultura. O clima. O clima é a melhor coisa. A gente morou numa cidade chamada Albufeira.
tem o melhor clima de todos os lugares que a gente já passou. Porque é sol todos os dias. Sol todos os mesmo dias. no inverno, não é aquele frio, assim. A gente tava lá no inverno, que a gente foi pra lá porque era mais barato no inverno. Porque no verão é caríssimo. Pra você ter ideia, a casa que a gente tava era 1.000 euros por mês. Aí no verão eu perguntei, quanto é e tal? Porque a gente gostou de lá, mas lá no inverno é muito morto, assim. Não tem nada. Não tem nada, tanto é que a gente ficou agoniado. E aí, a mesma casa, no verão, era 1.000 euros por semana. E a gente pagava 1.000 euros por mês no inverno. Então, tipo, você vê que é caro. Sim. E aí, a gente... Só que lá, tipo, no inverno, a gente ficou dezembro, janeiro e fevereiro lá. A gente... Acho que o mínimo que a gente pegou à noite, assim, foi 8 graus. Mas e de todo dia fazia 20, né? de dia fazia... Não, 19. 16 e tal. Só que um céu azul, um sol gostoso. Aquela é um clima paisagem muito de agradável. É tanto que muito gringo aqui da Irlanda, muito inglês, francês, vai pra lá nesse período. Tem casas lá, tem muitas casas de Pra fugir do francês e frio. tal, porque fica mais barato pra comprar lá, né? E pra fugir do frio, só que lá. Ai, lá é lindo. Lá é lindo demais. Gente, que bacana. Eu adorei a conversa. Antes de encerrar, eu sempre faço uma pergunta, vou deixar aberto para vocês responderem. Que frase ou mensagem vocês deixariam para aquele que tá passando a porta do avião, embarcando para Irlanda, ou para ser um nômade digital? Que frase vocês deixariam para essa pessoa? Tá, essa é uma frase que eu falo sempre, né? Que eu, por exemplo, eu arranquei o impossível do meu vocabulário. Então, eu sempre falo que, mesmo sendo muito difícil, pode ser possível. Não tira, não... Quando você tá imaginando ali o seu sonho, tira ele do papel e tenta colocar em prática, porque é possível. Às vezes pode ser mais difícil para alguns, que eu sei que para muitos realmente principalmente no Brasil, mas é possível. Não escute nenhuma pessoa negativa. Se a pessoa negativa vir com você, já se bota uma barreira assim na frente, venha com positivo e venha para extrair tudo que você pode extrair de bom aqui, porque vai valer muito a pena. Cara, isso que você falou do negativo é muito assim. O ser humano ele já tem o lado dele interno. Cada um vai ter o seu lado negativo com ele mesmo. Se você coloca mais alguém falando, seus planos não vão. É porque a gente nasceu pra reclamar, né? Tipo, exatamente. Fila, a gente faz amizade como? Reclamando. Poxa, nossa, que fila chata. Quando você começa a quebrar isso, você começa a entender que... Tipo, quebra esse ciclo, né? Exatamente. Esse ciclo vai ficando mais leve. Não é uma positividade tóxica, né, pessoal? Aquela coisa, equilíbrio. Mas acreditar que é possível. Vai acreditando. Aprende com os erros, cai, levanta. O mais difícil é sair do Brasil e chegar aqui. Chegou, então... Aí... O mundo galera, é todo seu. Eu fico muito feliz novamente por vocês terem acertado o convite, tá? Obrigada. Vou continuar acompanhando. Por favor. É assim, se você não acompanha, eu vou dizer de novo. Falei no começo, sigam, deixa o @ novamente pra galera que não segue ainda. @se vai embora, segue lá, viu? Se vai embora em todas as redes. Se vai embora, tá aí pelo mundo agora. Daqui a pouco vai se tornar aí o casal que mais viajou o mundo, tá? Vai dar a volta. Já pensou? Eu vou estar aí pra acompanhar, tenho certeza. Santana que conheceu o país em, sei lá, 2 anos. O mundo todo em 2 anos. Já pensou? Eu vejo isso, cara. Vocês conseguem, vocês vão longe. Axé. Axé. Galera, assistam o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo. Se vai embora. Se vai embora. Se vai embora.